E aí nós vamos para o nosso próximo tópico, que é flexibilidade. Olha essa tela aí, o pessoal que está no Facebook, tá vendo aqui. Quem que assiste aí, pessoal do Instagram, quem que já viu várias vezes, hoje os caras estão sumidos, né? Mas o Circo de Soleil, como que o pessoal faz e tal. Quem já fez acrobacia? Eu não consigo. Há alguns anos atrás, sei lá, uns 40 anos, talvez, eu conseguia. Mas hoje não consigo mais. O máximo que eu consigo fazer é... tô brincando. Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa, é só treinar. Mas olha só, a gente tem o seguinte, a gente tem uma imagem aqui, e são 4 pessoas contorcionistas. Então eu coloquei exatamente, aprenda a ser flexível e você conquistará resultados, melhores resultados. Se você tem a sua cabeça fechada, se você é engessado, se o seu copo está sempre cheio, você não vai atingir melhores resultados. O que aconteceu? Comentei no início da live. Essa semana nós entramos numa discussão sobre uma questão de etiqueta, postura de home office, em reunião de home office. Só que assim, eu enxergava de uma forma e a pessoa enxergava de outra. E ela mostrou a forma que ela enxergava. E era um prisma que era um lado do prisma que eu não tinha visto. E aí quando eu entendi, eu falei, faz sentido. Faz total sentido. E aí na sequência eu falei, caraca, olha só, eu vou falar sobre isso essa semana e estou sendo testado de novo. Olha só, o universo trazendo coisa para mim testar aqui. Por quê? Porque não dá para mim falar uma coisa e ter um comportamento diferente daquilo que eu estou falando. Para os mais letrados, eu não posso ser incongruente com o que eu estou falando. Eu não posso ir contra o que eu estou falando. Grande Marisa, chegou lá, Wesley, Elaine, tá chegando uma galera também lá no Facebook. Então eu não posso ser incongruente com o que eu não posso ter um comportamento, falar uma coisa e ter um comportamento diferente daquilo que eu estou falando. Então as coisas não batem, não vão bater. Então eu preciso aplicar aquilo que eu falo também, correto? Então olha só, flexibilidade, seja flexível, saiba ser flexível, você precisa ser flexível. Porque se você for teimoso, o teimoso não, eu penso assim, é assim, eu sempre fiz assim, há tantos anos que eu faço assim e vai ser dessa forma. Quantas pessoas vocês conhecem que agem dessa forma? Quantas pessoas? Fala aí pra mim. Tenho certeza que tem alguém. Não é possível. Você não vive no mundo perfeito. Não vive, desculpa. Não vive, os mais antigos aí, não vive no fantástico mundo de Bob. Não dá pra viver no mundo da fantasia, porque essas pessoas são reais. Nós cometemos algumas falhas. E é normal. Só que o que não é normal é a gente ficar repetindo isso aí. A gente precisa se corrigir. Porque se nós não somos flexíveis, se nós não olhamos para nós não fazemos a nossa correção, nós não conseguimos dar o próximo passo. E uma outra coisa, muitas vezes você começa a medir as coisas pelos outros. Eu já falei nas lives anteriores. Você pode mirar alguém como um foco para você atingir aqueles resultados. Mas você não pode se comparar com aquela pessoa porque você ainda não chegou lá. E o lá vai de cada um. O sucesso, ele vai de cada um. O que a gente tem que evitar é a questão do conformismo. Ok? Isso a gente precisa trabalhar muito, muito, muito a nossa mente. E uma das primeiras coisas, nós vamos na verdade para a segunda, a gente falou que a pessoa que ela é persistente, ela tem que ser flexível. E uma outra coisa, quando você é uma pessoa persistente e você é flexível, algumas coisas começam a acontecer legal de uma forma muito legal para você, mas a gente não acabou ainda. A Sibeli tá falando aqui, ó,
A minha mãe tá falando aqui, ó, já fui assim, mas mudei, sou mais flexível. A Sibeli tá falando, enxerga o palco e esquece de olhar os bastidores. Exatamente isso, quando eu tava falando da pessoa que atingiu o resultado, né? Então assim, próximo passo de uma pessoa que é persistente e que um teimoso precisa começar a praticar. O teimoso, ele pratica de uma forma, o persistente pratica de outra. A audição. Você como persistente, ou você como teimoso, todo mundo vai dar pitaco na sua vida. Todo mundo vai querer falar alguma coisa pra você. Qual que é a diferença? O que determina a diferença entre um e o outro? A diferença é a seguinte. O teimoso fala, não, é assim mesmo, não quero saber, e vai ser do jeito que eu não quero saber. Vai ser assim mesmo, acabou. O persistente, o que ele vai fazer? Ele vai ouvir, mas ele vai ouvir tudo, tudo. Não tô falando só uma frasezinha e vai seguir, vai fazer o que a pessoa falou. Não é isso. Ele vai ouvir tudo que falarem pra ele. E aí ele vai filtrar. Eu ia colocar uma foto de um filtro na arte. Mas aí, só pra ver qual ia ser a cara do Gabriel aqui, entendeu? Até coloquei, mas depois eu tirei. Só queria ver a cara que o Gabriel ia fazer quando ele visse o filtro. Então assim, você ouve tudo. Você vai filtrar. Aquilo que você entender que é bom pra você, você pode levar, escrever num caderno, preferir, né? Cada um vai aprender ou absorver melhor a informação do seu jeito. E aí ele vai analisar aquilo ali e ele vai ver o que realmente ele consegue colocar em prática dentro daquilo que ele tem como objetivo. E ele vai colocar em prática. Aquilo que não serve, simplesmente ele descarta. Mas deixa a pessoa falar. É o que eu falei na última live, na live anterior, sobre exatamente como é o meu comportamento como técnico de judô. Quando o atleta perde, a gente vai lá, acolhe ele, conversa com ele, vamos treinar para a próxima, para ganhar na próxima. E quando ele ganha, a gente comemora. Só que a caminho da arquibancada, a caminho né, do setor lá de espera, na zona de concentração, onde eles aguardam para a próxima luta, eu já vou falando os pontos de melhora, né? Olha, você ganhou, tal, mas olha, precisa corrigir a pegada, você precisa melhorar um pouquinho mais a puxada, olha, passa o quadril um pouquinho mais, tá vendo? Ó, você entrou aquele golpe de tal forma, se ele tivesse observado, estudado você um pouquinho mais, ou se o sensei dele do seu adversário tivesse visto, você teria caído de contragolpe, ele teria dado um outro golpe antecipando o seu. Então a gente vai trabalhando dessa forma, para que o atleta ele tenha um resultado melhor na próxima luta e continue ganhando, né? Ele tem um resultado melhor assim, ele ganhe no menor tempo para evitar o desgaste e sofrendo e colocando a luta dele, evitando de colocar a luta dele em risco. Então a gente vai corrigindo em cima disso. Então a pessoa que ela é persistente, ela vai fazer exatamente isso aí. Ela vai ouvir aquilo que é interessante, vai absorver. Aquilo que não serve, deixa de lado, não quero saber. E eu vou pro próximo. E aí eu pego aquelas ferramentas e eu vou em frente. E aí eu tava falando sobre a questão do judô, a questão do elogio. Né? A questão do elogio, era isso que eu ia falar, a questão do elogio. Porque as pessoas, elas convivem muito bem com o elogio. Quem não gosta de ser elogiado, né? Quem não gosta de ser elogiado? Eu gosto, mas eu fico muito sem graça. Honestamente, eu fico muito sem graça. Mas eu gosto. Só que eu não vivo de elogio, não vivo. Tem gente que não ouviu um elogio, o dia acabou pra ela. Se ela não ouviu um elogio, o dia acabou pra ela. Se o cara falou, caraca, bicho, sua barba ficou da hora, o desenho da barba que eu não sei o que tem e tal, ficou show. O cara, beleza. Aí a mulher, nossa, seu cabelo ficou... Se ninguém falar nada, acabou o dia. Nem pro cara, nem pra mulher. As pessoas que vivem de elogio, elas não virem um elogio durante o dia. Elas não têm. E aí, a gente precisa entender que não é por aí que a bandinha toca. O elogio ele é muito bom.
Mas quando você vive dele, ele é perigoso. Perigoso demais. E aí as pessoas teimosas, elas não aceitam as críticas. Aí você vai falar, mas tem gente que não critica, assim, tem gente que fala um monte de coisa, nada a ver. Cara, escuta. Eu não tô falando pra você que é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Lembra quando eu falei da outra vez? Meu, se você pedir pra Deus paciência, pode ter certeza que amanhã você vai ter 10 pessoas chatas no seu ouvido falando. Você não quer aprender a ter paciência? Como é que você vai ter paciência? Com gente que fala tranquilinho? Não é, com alguém chato mesmo. Entendeu? Ou com alguém que não compartilha né, da mesma forma de pensar da sua. Não vamos falar de gente chata, né? Então, é isso aí. Sibeli, egometria, métrica do ego. A Cíntia da Bem Mais acabou de entrar também. Tá entrando aqui no Facebook a Franciele, o Pablo. O Sensei o Lucas tinha falado lá atrás. Ser flexível é respeitar. Então, a gente precisa aprender a conviver com as críticas, por pior que elas sejam. Quando você aprende a filtrar, lembra que eu falei? Ouça, filtre. Por pior que a crítica seja, por mais mentirosa que ela possa parecer, tem muitos que eles não vêm para criticar, eles vêm para detonar. Escute. Sabe por quê? Porque pode ser que dentro daqueles 100% de crítica, de chuva, de paulada que você tomou, você vai ter 0,5% ou 1% de verdade. Grande Hélio, acabou de entrar também no Instagram. E trabalhe esse 1% de verdade. É ali, é aquele ponto que você precisa trabalhar. Trabalhe aquele 1%. Cresça 1% por dia e você terá crescido 365% em um ano. Vai render muito mais que a poupança, que tá negativo. A poupança no final do ano ela fecha negativo. Só pra você ter uma ideia. Então se você crescer 1% ao dia, você vai ter crescido 365% em um ano. Então aprenda a ouvir e a filtrar as coisas que falam para você. Tanto para o elogio quanto para as críticas. A Cíntia falando que eu vi no Facebook minha crítica. Então, sim. Show de bola. Entendi. Perfeito. Cíntia, ficou melhor, né? Ficou bem melhor. Então, assim, é exatamente isso que a gente precisa entender. Ouça. Pratique a sua audição. Ouça mesmo. Ouça tudo que o pessoal vai falar. Tá? Não quer dizer que a pessoa sabe. Mas pode ser, e eu vou dizer para você que na grande maioria das vezes, de 0,5% a 1% de tudo aquilo que ela falou para você tem alguma verdade. E quando você pega aquilo ali, tá? Qual a intenção, lembra da semana passada? Qual a intenção positiva que tem por trás do comportamento de uma pessoa? Exatamente isso. Tá? Pegue o 1% de verdade de tudo aquela monte de coisa que a pessoa te falou. O Marlon tá falando aqui, ó. Eu acho que tudo tem um equilíbrio. Elogios são bem-vindos, sim, claro, Marlon, concordo. Eu acabei de falar, eu gosto de ser elogiado, mas eu não vivo de elogio, certo? Mas muitas vezes o que nos faz crescer, evoluir, são as críticas. Claro, dependendo de quem faz a crítica. Mas aí que tá. A gente cresce com as críticas. O elogio é uma armadilha. Porque se você vive dele, você não tem ninguém que fala aonde você pode melhorar, você vai passar um tempão fazendo um monte de coisa que você poderia ter corrigido lá atrás. Beleza? Tá? Pode, pessoal que tá no Facebook aí, ó, pode olhar, olha o fundo da apresentação nossa de hoje. Ela tá melhor do que a anterior, que eu achei que tava boa. Mas essa tá melhor. Na verdade ela tava boa, essa tá melhor. E agradeço aí a crítica aí que foi feita. Cleiton Mac, caramba, Cleiton, quanto tempo, cara? Quanto tempo? Feliz. Rodrigo. Marco, grande Marquinho, um aluno nosso do Empreender com Liberdade, acabou de entrar com a gente. Rodrigo Damasceno entrou também aí na nossa live. Seja muito bem-vindo. E aí a gente vai para o próximo, porque não tem um anda junto com o outro. Um anda junto com o outro.